Bem, eu sou Carlos Viana, pela graça de Deus, senador da República por Minas Gerais, e estou no Podemos já há 2 anos e sou oriundo do antigo PHS, que hoje é Podemos. E para mim, uma satisfação muito grande poder participar. Hoje sou líder do partido no Senado, uma bancada que sempre se mantém a favor dos assuntos de interesse do país, sem radicalismos. Essa é a minha principal posição. Eu sou muito bem definido no que quero, no que acredito, mas nenhum tipo de radicalismo faz bem à política. Essa CPMI mostra e confirma o que eu coloquei sobre um partido que tem equilíbrio. 11 horas da noite, antes da votação, um dia antes, eu recebi uma ligação dizendo que meu nome era o único que poderia ser eleito na disputa com o acordo que já tinha sido feito. Por quê? Porque, como uma pessoa de centro, eu sou visto como uma pessoa equilibrada, independente, eu conseguiria trazer os votos dos partidos de centro e ter a chance de vencer a CPMI. E foi exatamente o que aconteceu. Nós, no dia seguinte, fizemos 17 votos favoráveis ao meu nome, 14, e depositaram uma grande confiança. Um senador como eu, que não veio da política, que está há 7 anos representando Minas Gerais, que conversa com todo mundo, conversa com o governo, conversa com os partidos de direita, e agora temos a responsabilidade de dar respostas ao país. Meu maior desafio nessa CPMI é nós não transformarmos em palanque político, porque a população já não confia na política, não confia em CPIs, porque entende-se que normalmente não se chega a lugar nenhum. Dessa vez, podem ter certeza, nós vamos apontar todos aqueles que roubaram o dinheiro dos aposentados brasileiros. Uma CPMI é um local de tensões, porque você tem governo que não quer que os trabalhos avancem com a rapidez ou muitas vezes numa determinada direção, e tem uma oposição que quer usar desse momento para um desgaste político do governo. Então, a minha função como presidente é equilibrar essas duas disputas e fazer com que as sessões sejam as mais isentas possíveis. Por quê? O relatório da CPMI, ele é um relatório que será encaminhado à Justiça, e dali nós podemos, inclusive, pedir a prisão de pessoas, o indiciamento, uma série de questões, pedir bloqueio de patrimônio. A nossa responsabilidade é muito grande. Um dos pontos principais que eu digo sempre é o seguinte: uma CPMI, ela só pode expor as pessoas que têm nexo causal. O que é isso? Aquelas pessoas que, em algum momento da investigação, foram identificadas como beneficiárias, né, que participaram ou que têm alguma responsabilidade. Essas a gente não pode esconder, nós vamos mostrar. Mas quem não aparecer como parte das investigações, pode ser o que for, nós não vamos expor essas pessoas por responsabilidade que temos. Uma CPMI, ela tem prazo de 6 meses. É uma construção, na verdade, um jogo de xadrez, vamos dizer assim. Porque você tem, de um lado, gente que quer esconder as informações, mas nós temos, do outro lado, o poder de quebrar sigilos fiscal, tributário, bancário. Pedimos informações aos órgãos públicos. Isso tudo vem para uma CPMI obrigatoriamente. Então, os nossos próximos passos, nós estamos ouvindo todos os ex-ministros da Previdência, desde o governo Dilma. Nós ouviremos todos os ex-presidentes do INSS e todos os diretores de benefícios. Também estamos, ao mesmo tempo, votando a quebra de sigilo de 40 associações e sindicatos que receberam dinheiro da Previdência devida ou indevidamente. A maioria, indevidamente. Para vocês terem uma ideia, associações de aposentados que num dia só lançavam 50 mil pessoas. Como que eles conseguiam? Eles tinham acordos com a Previdência, então eles é que faziam o lançamento. A Previdência simplesmente entregava a senha. Um absurdo o que aconteceu. A maioria dos aposentados, nós estamos falando em milhões, não tinha a menor noção de que estavam pagando de 45 a 90. Então nós vamos quebrar o sigilo, vamos saber onde foi parar o dinheiro. Aí nós vamos saber exatamente quem se envolveu, né, nessa história e qual a responsabilidade de cada um. Todas as decisões sobre a Previdência, elas são de origem do Executivo, porque se trata de uma autarquia. O que é uma autarquia? É uma espécie de órgão independente do governo, que está ligado à vida pública, mas que tem uma administração em separado. A minha opinião é que o governo deveria
diante do que aconteceu, transformar a Previdência Social num grande fundo de pensão administrado por um conselho e fiscalizado pelo Banco Central. Esse modelo existe em várias partes do mundo, né, em que as pessoas depositam ali uma espécie de poupança e futuramente passam a receber. O problema é que a Previdência sempre foi um instrumento político. Hoje, nós temos um déficit na Previdência que beira 180 bilhões de reais, porque nós temos uma população jovem cada vez menor, uma população cada vez mais idosa e milhões de brasileiros que estão no Bolsa Família, por exemplo, que nunca contribuíram com a Previdência Social e que vão receber, por direito, um benefício, por exemplo, um BPC. Então, a Previdência, ela é, de longe, um dos maiores desafios que o Brasil tem para o futuro. Então, a minha opinião é de que ela deveria ser transformada nesse fundo de pensão em que as pessoas pudessem fazer contribuições individualmente ou independentemente e a fiscalização ser por parte do Banco Central. A gente diminuiria muito a possibilidade de roubos ou de desvios. Eu tenho muita confiança de que essa CPMI será um marco no fim da impunidade em nosso país. Porque as pessoas envolvidas que roubaram bilhões dos aposentados, elas frequentam resorts de luxo, elas têm na garagem carros de luxo aos montes, elas pagavam festas milionárias, viagens caríssimas no exterior, com a certeza absoluta da impunidade. Mas com a certeza absoluta da impunidade. Nós não podemos permitir isso. Eu falo para vocês, e quero deixar aqui uma fala muito firme. A Polícia Federal sabe quem roubou, sabe como roubou, sabe quanto roubou e onde está o dinheiro. Mas não, até o momento dessa CPMI, não tinha um pedido de prisão feito, não tinha um pedido de bloqueio de patrimônio feito, atendido pela Justiça. Ou seja, essas pessoas têm algum tipo de cobertura institucional que nós não podemos permitir. Porque essa é a pior das corrupções. É quando esse sistema criminoso consegue chegar ao nosso sistema de prevenção e corromper esse sistema. A Procuradoria do INSS, a Controladoria Geral da União, que fez alertas há 5 anos e ninguém tomou providências, a Defensoria Pública da União, que mandou uma representante da CPMI dizendo que eles não podiam fazer nada. Ou seja, o contribuinte paga bilhões de reais para sustentar um Estado. Nós custamos muito caro para todos os brasileiros, mas nenhuma dessas estruturas foi capaz de interromper essa roubalheira que aconteceu na Previdência Social. Eu tenho dito por onde passo e visitando as cidades no interior do meu estado que os aposentados devem acompanhar os extratos das contas. E a maioria são pessoas muito simples. Nós temos milhões de analfabetos, pessoas que não têm hoje condição nenhuma de usar um computador, porque é uma geração mais antiga. Então, que os parentes mais próximos, filhos, filhas, sobrinhos, né, que têm avós, têm tios que são aposentados, têm irmãos, que eles possam fazer essa fiscalização por eles. Porque essa gente, eles conseguiram ficar muito tempo fazendo, porque a maioria não sabia. Ou a pessoa recebe lá no final do mês e fala, nossa, diminuiu minha aposentadoria, mas não busca saber por que isso está acontecendo. Então, a palavra certa é vigilância. A gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo, especialmente na proteção dos nossos idosos, que precisam, né, do nosso trabalho e principalmente da nossa atuação em favor deles. O governo está oferecendo um acordo em que devolve o dinheiro dos descontos, mas a pessoa não pode entrar na justiça contra a Previdência. Isso está errado. Outro ponto, aqueles que já morreram, porque os descontos existem desde 2005, aqueles que já morreram, os herdeiros não têm direito a um acordo. Isso está errado também, né? É preciso devolver aqueles que entrarem na justiça. Mas o principal, o dinheiro está sendo devolvido com impostos, com o dinheiro do Tesouro, ou seja, você que está me assistindo, que paga imposto e que não é pouco, o nosso dinheiro está sendo usado para cobrir o rombo da Previdência. Gente, um dos pontos principais dessa CPMI, onde é que está o dinheiro roubado? Onde é que está o patrimônio que a gente precisa trazer de volta para poder fazer justiça ao contribuinte do nosso país? Isso é outro ponto que nós temos que trabalhar muito. O governo quer resolver num acordo, quer tapar isso logo, né? Mas não vai conseguir, porque a montanha de sujeira é tão grande,
que automaticamente, de uma forma espontânea, os documentos vão mostrar o que aconteceu no Brasil, esse momento vergonhoso da nossa história da Previdência Social. O Senado é uma casa muito distante da população. Eu cheguei senador, é o meu primeiro cargo político, e eu percebi o quanto o Senado se volta para a função dele, que são as relações exteriores, né, as comissões internas, o acompanhamento do que está na Câmara. Então, nós ficamos muito distantes das pessoas. Na maioria das vezes, elas não conhecem o nosso trabalho aqui. E eu falo para vocês sem medo de errar, né? Eu sou um dos senadores que mais trabalha nessa casa. Já é o 5º ano, o ano passado foi o 5º ano consecutivo que eu estou entre os melhores senadores do Brasil em emendas de plenário, em projetos de lei, em comparecimento de sessões, né, em debates. Eu tenho sido escolhido, e graças a Deus. E no meu estado, fui o primeiro senador a abrir as portas para receber prefeitos. É algo sem cabimento. Minas tem 853 municípios. É o maior estado com o número de municípios do Brasil. Os prefeitos não eram recebidos aqui no Senado. Eu abri, recebo prefeitos, recebo vereadores, vou até as cidades, mas a CPMI começou a fazer aquilo que nós temos muita dificuldade, que é mostrar para as pessoas o trabalho. Porque se eu fosse apanhado em qualquer escândalo de corrupção, podem ter certeza que meu nome estaria, assim como de qualquer político que comete erro, que o nome tem que estar divulgado mesmo. Mas isso chama muito mais a atenção do que aquele que cumpre com a função dele. Então a CPMI está me dando uma visibilidade, e ao Podemos, porque isso é bom para o nosso partido, mostrando que nós temos capacidade e equilíbrio para conduzir as principais causas do Brasil. E nós não vamos decepcionar. Digo com clareza para vocês, com muita confiança, nós vamos dar uma resposta ao Brasil. Existe um projeto que já foi aprovado, que é lei, em que eu consegui definir do dinheiro da loteria brasileira quanto os clubes paralímpicos deveriam receber. Nós demos independência para os atletas com deficiência poderem hoje sobreviver e serem financiados pelos clubes paralímpicos. É uma lei minha, em que nós conseguimos aqui, com muita conversa, muito diálogo, tornar realidade. E há outros projetos que se tornaram lei, como, por exemplo, a questão de barragens. Meu estado foi atingido por 2 deslizamentos absurdos, criminosos, de barragens da Vale e de Brumadinho, né? Brumadinho matou quase 300 pessoas. Há um projeto de lei meu que está hoje já em vigor, que obriga os causadores de desastres ambientais a ressarcirem o Estado. Eles pagam multas, mas não ressarcem trabalho da polícia, da saúde pública, né, dos medicamentos, das prefeituras. Terão que pagar. O fim das barragens a montante hoje são proibidas. As mineradoras hoje já começam a não usar mais as barragens com água, apenas a seco. Tudo isso é trabalho que nós conseguimos. E na questão da infraestrutura, eu atuei muito na questão das concessões de rodovias. Hoje nós temos 3 grandes concessões renovadas em Minas, que ficaram aqui durante muito tempo paradas, um erro, né, que veio desde o governo anterior, que nós conseguimos corrigir, e as estradas começam a ficar mais seguras. Nós conseguimos aqui, eu consegui como subrelator do Marco das Ferrovias, fazer com que Minas receba 5 bilhões de reais em investimentos numa concessão que foi antecipada a uma mineradora. É a maior linha férrea hoje em atuação no Brasil, que corta Minas Gerais aqui de Brasília, de Goiás, até a divisa com o Espírito Santo. Esse dinheiro vai ajudar 128 municípios a se tornarem, ter um trânsito muito melhor na convivência com as linhas férreas. E falo para vocês que nesses 7 anos eu entendo que tenho cumprido com a minha obrigação, e especialmente diante da minha fé, eu todos os dias deito a minha cabeça e peço a Deus que me dê sabedoria e que me ajude a cumprir a missão que Ele me deu. Quero deixar um recado, assim, eu quero falar para as pessoas sobre a confiança no futuro. Eu, quando vou às escolas de ensino médio, escolas públicas, porque eu sou filho da escola pública, então eu tenho um carinho muito grande pelos professores, pelo ensino público, que a grande riqueza de uma nação é o conhecimento do povo. Quando uma pessoa adquire conhecimento, essa pessoa cresce, ela muda a própria sorte. Essa é a grande distribuição de riqueza de um país, conhecimento. Mas quando eu vou a uma sala, eu pergunto aos adolescentes quem gostaria de ir embora do Brasil se pudesse. Praticamente a sala inteira levanta as mãos. Ou seja, a nossa juventude não tem confiança no futuro do Brasil. E esse sentimento passa pelo parlamento, perpassa a política.
Nós é quem temos que dizer às pessoas o futuro que nós vamos construir, as nossas votações, os nossos posicionamentos, o combate à corrupção, à impunidade, para que exista no povo a confiança de que o Brasil, né, já é o futuro. O Brasil não é um país do futuro. O Brasil tem que ser hoje. O Brasil é melhor agora. Tem que ser um país melhor para todos nós neste momento. E essa é a grande responsabilidade que eu entendo da política. Nós mostrarmos para as pessoas que o voto vale a pena, que confiar em um nome na política vale a pena e que nós estamos aqui a serviço do bem comum. Uma experiência de quem tem hoje 62 anos de idade e que conhece o sentimento das pessoas lá fora, que olham para cá com desconfiança, mas no coração delas com esperança de dias melhores.